Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Nessa aula de hoje vamos falar sobre treliças espaciais, ou também conhecidas como treliças tridimensionais. Então nós podemos observar exatamente as treliças espaciais em vários campos das edificações. Muitas vezes, quando você vai no shopping e observa as coberturas do telhado, nós podemos observar que toda aquela estrutura ela está sendo suportada através de quem? De treliças espaciais, em centro de convenções e em diversas outras edificações. Então, como falar, como explicar o que vem a ser exatamente as nossas treliças tridimensionais, ou também conhecida como treliças espaciais? Então, as treliças espaciais são estruturas reticuladas tridimensionais, formadas por duas ou mais malhas planas conectadas por meio de diagonais ou montantes. Então, vocês vão observar que essas treliças elas são formadas por estruturas planas, onde essas estruturas planas elas são conectadas por diagonais e montantes, formando toda uma estrutura onde você poderá ver que as estruturas elas não estão, na verdade, em apenas um único plano. Não, elas estão distribuídas exatamente nos planos X, Y e Z, formando exatamente uma estrutura, como nós podemos falar de uma estrutura totalmente tridimensional. As primeiras treliças espaciais, elas foram, na verdade, utilizadas no meado do século XVIII, exatamente com a utilização do ferro fundido. Então, quando se observou que os ferros fundidos poderiam ser utilizados nas edificações, se teve a ideia exata de se utilizar o ferro fundido para fabricação das chamadas treliças espaciais. É verdade que hoje, certo, nós utilizamos os materiais, como o aço e o alumínio. Nós observamos exatamente que as estruturas atuais elas são formadas, certo, de aço e de alumínio. Outro detalhe muito importante quando se fala das treliças tridimensionais, das treliças espaciais, é que os engenheiros, a princípio, eles tiveram assim eu não posso dizer uma recusa, mas eles tiveram uma dificuldade muito grande em trabalhar com as chamadas treliças espaciais. Na verdade, os arquitetos, eles simplesmente adoraram, certo, essa ideia de se trabalhar com treliça espacial, até mesmo pela estética, certo? Uma estética muito bonita, muito mais, eu posso dizer, com um design muito mais avançado do que as treliças planas. E veja bem, qual foi então a dificuldade que os engenheiros encontraram para trabalhar com as chamadas treliças espaciais? Algo muito interessante foi exatamente o que? Determinar as suas reações de apoio e também, certo, a determinação, certo, dos esforços em cada um dos elementos, porque nós estamos aí, quando falamos das estruturas tridimensionais, trabalhando com estruturas estaticamente determinadas. Então, na verdade, em cima, certo, dessas estruturas serem estruturas estaticamente determinadas, se torna um pouco mais complexo o que nós chamamos dos cálculos para determinar os esforços em cada um dos elementos. Então, em função disso aí, as treliças espaciais ela passou a ter uma importância fundamental, pois surgiram, certo, grandes softwares, certo, onde através desses softwares, através desses avanços computacionais, através dos cálculos de elementos finitos, foi possível que se desenvolver aplicativos, softwares para simplesmente determinar esses esforços, observando exatamente a grande utilização e a grande importância das chamadas treliças tridimensionais. Então vamos ver um pouco mais na nossa aula teórica sobre as chamadas treliças tridimensionais, ou também chamadas de treliças espaciais. Vamos ver?